Vamos lá, vamos começar, doutor Wesley, pelas questões de direito, criminologia e depois vamos passar para as questões de língua portuguesa. Vamos lá. Candidato, a Constituição Federal diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que isso significa? Excelência, a Constituição Federal, ao trazer a impossibilidade, né, de haver juízo ou tribunal de exceção, ela afirma que todos serão tratados de maneira igual perante o juiz. Há de se destacar também que o processo penal brasileiro, hoje, como acusatório, traz o contraditório e ampla defesa e a figura do juiz como um mero apreciador das partes, da defesa e da acusação. Dessa forma, não haverá essa chamada exceção, trazendo-se a imparcialidade do juiz. Ok? Vamos lá. O que é o efeito cliquet? É C-L-I-Q-E-T. Cliquet. Estou falando cliquet porque é uma palavra francesa. O que é o efeito cliquet? Tem um T no final, nos direitos humanos. Excelência, o efeito cliquet faz menção a uma manobra do alpinismo, ao qual o alpinista ele faz essa manobra e ele vai progredindo na montanha. E é uma analogia traçada aos direitos fundamentais, que uma vez adquiridos, eles não podem retroagir. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Só anotar aqui. Resposta. Quais são os elementos constitutivos do fato típico? Excelência, os elementos constitutivos do fato típico são conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Poderia conceituar cada um sucintamente para mim? Excelência, a conduta, ela é um movimento do agente de forma que visa. Correção, excelência. Reformulando. A conduta, ela é uma ação do agente e para que esse agente cometa essa ação, ele precisa ter alguns requisitos. Essa conduta ela tem que ser consciente e espontânea. Candidata, pode ser omissão também? Ou só ação? Pode também, excelência, ser omissão. Ok. Já o resultado seria ou um resultado naturalístico, que é aquele que muda o meio externo, ou pode também ser simplesmente um resultado formal, mudando apenas no mundo jurídico. O nexo causal seria a ligação entre a conduta e o resultado. E a tipicidade seria a tipificação. Ok. Ok. Passar agora para criminologia. Quais são, ou quais foram, né? Mas quais são as etapas evolutivas da criminologia? Excelência, a criminologia passou por quatro etapas. Uma etapa pré-científica, onde destaca-se os estudos da frenologia, da fisionomia, das chamadas ciências ocultas. Depois, ela foi para a escola clássica, a fase clássica dela, uma fase pré-científica, onde destaca-se a figura de Cesare Bonezana,
Depois ela foi para a fase científica, onde a criminologia passou a ser estudada como ciência, na escola positiva. Depois, ela, com um giro sociológico, que chegou à criminologia moderna. Ok. Sei que depois a gente vai discutir, que posso ter errado aqui, mas tudo bem. E é o processo de vitimização. Eu você me falasse aí das 3 fases da vitimização. Excelência, o processo de vitimização é aquele o qual a vítima ela passa ao deparar-se com a situação criminosa. Essa vitimização, ela pode ser a vitimização primária, que seria a que a vítima tem um contato direto com o crime. A vitimização secundária ou a revitimização é quando a vítima sofre esse processo por meio dos órgãos oficiais do Estado, pelo menos em regra. E a vitimização terciária é a que a vítima sofre pela ausência de amparo, tanto social, mas principalmente social, mas também pode ser estatal. Aí destaco, Excelência, ainda, como exemplo de uma vitimização secundária ou a revitimização, uma mulher que é vítima de estupro, ao procurar uma delegacia, ela é submetida a vários procedimentos, fazendo com que ela tenha que reviver aquela situação. E aí um exemplo da vitimização terciária seria ela, ao chegar na sua casa, na sua rua, no seu bairro, ela ser julgada pelos pelas pessoas de seu convívio, pela forma que ela, induzindo que ela foi estuprada, pela forma como ela se vestia. Ok? Queria que você me explicasse o que que é a síndrome da mulher de Potifar. Excelência, a síndrome da mulher de Potifar, ela está relacionada, em regra, a crimes de conotação sexual, mas também pode que, melhor reformulando, Excelência, a síndrome da mulher de Potifar, em regra, ela é relacionada a crimes de conotação sexual, em regra, cometidos contra mulheres, mas também pode ser aplicado à questão de homens, que faz menção a uma história bíblica, onde José, que trabalhava com o faraó, foi acusado falsamente pela esposa do faraó por não querer ter relações com ela. Então, a síndrome da mulher de Potifar seria levar à autoridade policial informações ou falsas denúncias, geralmente atreladas a crimes sexuais. Ok. Vamos passar para agora português. No português. Me diga o que que significa o sinônimo, né? Ou seja, da palavra salutar. Saudar, Salutar. Salutar. salutar, Salutar. O que é? Sinônimos dela, o que que sinônimo. significa? Importante, excelência. Salutar possui um sinônimo da palavra importante. A exemplo, é salutar ressaltar as qualidades do candidato. É importante ressaltar as qualidades do candidato. Ok. Queria que você, se possível, desse exemplos, mas primeiro diferenciasse.
as seguintes palavras. Ao invés de, seguintes expressões, né? Ao invés de e em vez de. Então, explicar essa expressão ao invés de e em vez de, e depois desse, se possível, exemplos. Diferencia aí e faça uma diferença. Podemos, candidato, passamos para a próxima. Excelência. Ao invés de, tem um significado contrário, de oposição. A exemplo, ao invés de jogar vôlei, ele jogou futebol. Quanto à expressão em vez de, não me recordo, Excelência. Em vez de, você não conceito, Não me recordo no momento. ok. Falta aqui. Vamos lá. Última questão. O que é antonomasia? E dê um exemplo de utilização. O que é antonomasia? Antonomasia. Dê um exemplo. Excelência, antonomasia ou antonomasia é uma figura de linguagem onde há a repetição de palavras ou consoantes. A exemplo, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas. A repetição do ana no final das palavras. Ok. Vamos lá passar continuidade de passar feedback logo. Ninguém vai ver? Ainda não, está carregando. Estou conseguindo agora. Vamos lá. Tá um pouquinho maior aqui. Vamos lá. Perguntei aqui, a Constituição Federal diz que não haverá juízo ou tribunal de seção. Aqui você deu um enrolation, mas daria para ter pontuado aqui. Só que tinha que ser um pouco mais incisivo e mais técnico, né? De novo, lembrou que é do artigo 5º, mete artigo 5º. Não, lógico, pode, pô, não me lembro direito, mas em geral, perguntas de direito sempre vão ser do artigo 5º ali, né? Em geral, né? Pode, sei lá, artigo 144, segurança pública, vai dizer, excelência, artigo 5º e tal, mas aqui eu acho que faltou um pouco mais de inciso. Você explicou o conceito, mas faltou um pouco mais de assertividade. Uhum. Quando a Constituição Federal diz, excelência, quando a Constituição Federal diz que não haverá juízo ou tribunal de seção, previsto no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, significa que ninguém será julgado por um tribunal criado para um caso específico. Para ser mais incisivo, não tem exceção, é um caso específico. Todos têm direito de serem julgados por um juiz natural, ou seja, é o princípio do juiz natural, que decorre desse juízo de exceção, né? E também tem um outro inciso também, ninguém será processado senão pelo juízo natural, será julgado ou processado senão pelo juiz natural.
previamente definido por lei, garantindo, você falou isso, imparcialidade, isonomia e segurança jurídica. O objetivo é que você não tenha, né, se foi criada a Constituição, não tenha criação de... Ah, só cometeu o crime, bota fulano de tal para julgar ele. Não, já tem que ter definido em lei. Isso aqui que eu estou falando não é para você falar, é só para você entender o conceito, Uhum. porque não é para dar exemplo. Então, o objetivo é esse, que você não tenha as exceções como ocorre às vezes em alguns estados, né, alguns países. Fulano de tal é melhor para julgar ele. Cara, mas não é assim. Já tem que ter a pessoa definida em lei para. Senão vai ter imparcialidade. Aí você traz o pior cara para me julgar e o melhor cara para julgar o outro, como ocorre que a gente vê em filme na Idade Média. O cara vai ser absolvido a depender de quem vai julgar ele. Mas, né, quando você institui que não haverá juízo ou tribunal de exceção, é que você já tem definido para não que ocorra nem imperfeições, nem favorecimentos. Daqui acertou a questão, mas, de novo, faltou, tem que fixar. Ah, Às perfeito. vezes um conceito aqui está atrelado a outro. Cara, já aprendi juiz e tribunal de exceção, mas qual é o correlato dele? Parecido, promotor ou juiz natural. Mais conhecido como princípio do juiz natural. Ninguém será processado nem julgado senão pela autoridade competente, pelo juiz natural. Artigo 5º também, mas é uma decorrência aqui do tribunal de exceção, são correlatos, né? Aqui o efeito cliquet também, eu acho que foi na mesma linha, faltou um pouco mais de assertividade, treinar mais efeito cliquet, porque esse de novo, esses dois daqui, eu estou trazendo agora só questões daquele material que a gente conseguiu, de perguntas que não foram respondidas. Então, pô, vai que cai de novo, você vai ser um diferencial responder essas perguntas. Efeito cliquet. A primeira frase, se possível, na hora de você expressar, tem que ser aquela que responde a pergunta. Introduz ou responde a pergunta, mas pode ser um enrolation no começo, excelência, repete a pergunta, né? O efeito cliquet, mas eu senti que você sabe o conceito, mas faltou ter essa atividade de dizer. É a princípio da vedação do retrocesso. Era isso que você tinha que explicar. Você começou pelo plus e depois foi para conceituar. Se você sabe que vem da questão dos alpinistas, né, dos escaladores, deixa para falar no final. Define logo o negócio. É o efeito nos direitos humanos que é conhecido como princípio de vedação e retrocesso, que impede que os direitos reconhecidos sejam revogados. Esse conceito surgiu, né, do barulho que os alpinistas, né, aí você complementa o cara, pô, ele domina, sabe de onde veio o conceito, já definiu e sabe de onde veio essa função. Você começou pelo da onde veio. Não estou dizendo que também esteja errada essa forma de responder, mas o que é o efeito cliquet é a vedação do retrocesso. Aí depois você complementaria de onde que ele veio. Né? O efeito cliquet nos direitos humanos é um princípio segundo o qual os direitos conquistados não podem ser reduzidos ou suprimidos, funcionando como uma garantia de progressividade. Esse conceito reforça as normas de proteção aos direitos humanos, deve sempre deve sempre avançar, garantindo maior proteção e não retrocesso. E aqui eu botei o adendo que você poderia colocar. A expressão cliquet vem do francês, que é usada por alpinistas para descrever o movimento de subir, né? Sempre está clicando para cima, que não permite retroceder. Você clicar, próximo olhar, vou botar o clique, é uma ferramentazinha ali que você vai clicando ali, né? E também tem um que eles usam, né, no alpinismo, que é tipo uma mãozinha, né? Tá? E vai segurando o outro. No Brasil, o efeito clique é conhecido como princípio da redação do retrocesso. E aí, isso daí já é no nível mais aprofundado. Se você pudesse dizer, olha, existe no efeito clique tem duas dimensões, uma dimensão negativa, que o legislador não pode reduzir ou suprimir o grau de densidade normativa dos direitos fundamentais, e uma positiva. Os poderes públicos devem implementar os direitos sociais para reduzir a desigualdade. A negativa não pode colocar nada para reduzir. A positiva parte daqui para frente. Tem que ser melhor. Não pode ser pior do que isso, né? As duas dimensões. Mas acertou aqui. Questão 21. Os elementos do fato típico, aqui também, de novo, da mesma forma que o William tentou dar exemplo. Você aqui tentou definir corretamente, mas faltou, de novo, treinar mais. Falou corretamente. Excelência, o exame constitutivo do fato típico
conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, ok? Conduta é ação ou omissão, na hora você esqueceu ele omissão, mas aí eu dei a gancha para você complementar, e causa resultado. Era isso a definição. Você aqui ficou, mas ação, omissão e causa resultado. O comportamento humano que pode ser uma ação ou uma omissão. Resultado, consequência da conduta, salvo nos crimes de mera conduta, você explicou isso adequadamente, né? Pode ser, o resultado pode ser naturalístico ou pode ser só formal, né? Alteração no mundo exterior causada pela conduta. Nexo causal, a relação entre a conduta e o resultado, de causa e efeito entre a conduta e o resultado, aqui você deu o exemplozinho. Tipicidade, adequação da conduta à previsão legal, conforme idade da conduta com o modelo legal. Então, treinar mais um pouquinho isso aqui, foi também questões não respondidas nas arguições lá. Os elementos analisados em conjunto são fundamentais ao fato típico do direito penal. Só acrescentei aqui. Mas também aqui acertou. Vamos para a próxima aqui. Aqui teria gabaritado, ainda que o examinador tivesse tirado ali, pô, aqui não foi assertivo, e não ia não te dar, mas vai te dar a questão, mas depois não foi assertivo. Mas conhece o conceito, tá tentando simplificar, tá faltando só, né, ser adequado aí. Pelo menos aí uns 70, 80% ele ia te dar. Não ia te gabaritar, porque não foi assertivo, mas provavelmente acima de 50, com certeza, nas perguntas que você respondeu. Lembrando que são perguntas extremamente difíceis, são as perguntas que eu peguei. Estou pegando a partir de ontem, acho que de ontem, desde a arguição de ontem, só aquelas perguntas que não foram respondidas nas arguições lá que o pessoal fez as anotações. Criminologia. Aqui que eu falei, a gente vai conversar na resposta. Não, é Aqui, isso. aqui qual é o nome? A inteligência artificial me deu essa resposta aqui, mas eu estou achando que a sua é a correta. Então não tem como eu avaliar correto. Eu vou estudar ali a inteligência artificial, porque ela poderia dar essa resposta que você deu. Que eu estou achando aqui que ela confundiu a evolução do direito penal com a da criminologia. Isso aqui está mais parecendo com a evolução do direito penal. Vingança privada, vingança pública e perspectiva humanista. E você definiu fase científica e criminologia, como é que é agora? Contemporânea, né? A tecnologia moderna. Criminologia moderna. E essa Então, também. essa pergunta eu tenho que olhar porque está lá no material. Porque o que acontece? Eu pego lá, naquele Uhum. material, tipo, pergunta não respondida. Não tem a resposta, tá a pergunta. E eu estou jogando na inteligência artificial, no GPT, jogo no Gemini, e ele me dá umas respostas ali. Aí a gente vai comparar. Então, essa aqui, vamos deixar suspenso. Mas para mim, você também gabaritou. Porque para mim está com cara que aqui foi com função da inteligência artificial. Essa aqui realmente eu não comparei com, com a. Nome. O problema também foi isso. O que, que eu fui induzido ao erro? Tem até aqui, ó, evolução histórica. Mas isso aqui eu peguei no Google, tá vendo? Uhum. Mas evolução histórica eu não defini. Evolução histórica o quê? Do crime? Da criminologia? E tá, a evolução histórica da criminologia pode ser essa que você falou. Pré-científica, científica e moderna. Enfim, vamos deixar suspenso, porque também tem essa evolução aqui. Mas Sim. essa aqui da cara que é a evolução do direito penal, né? Do crime, Não, da resposta ao crime. também pode ser muito associar. Eu acho que também daria até para associar com a questão da vitimologia, né? Que fala em Aham, vingança privada, período de ouro, vingança pública, o esquecimento da vítima, neutralização da vítima. uhum. Pois é, essa evolução histórica aí. Por isso que muita gente não responde, porque você fica na dúvida, né? O que você vai responder? Uma coisa que pode estar. Por exemplo, se o examinador acha que é isso aqui, você errou toda a questão, apesar de Uhum. ter adequadamente ter feito a evolução, uma forma de evolução. Essa que é a problemática, mas é gravado, né? Então É, depois você pode recorrer da prova oral? Não. não. Ah, pois é. Por isso que Enfim, já é por isso que é gravado já. É porque não tem como. Você pode ter acesso à gravação, mas recorrer só então se for tem no isso. momento. Tem isso aqui, essa questão, vou deixar aqui, para eu rever e depois a gente vê qual seria para mim. Para mim, de novo, eu estou mais na linha de que eu acho que a inteligência artificial errou. Isso aqui está mais ou evolução histórica do direito penal ou da vitimologia do que da criminologia. Para mim faz mais sentido a conceituação que você deu da evolução da criminologia. Vamos para a próxima.
para mim, não tem como botar, porque eu botei aqui outros assuntos, mas eu vou botar aqui embaixo do arquivo essa evolução histórica que você colocou, né? Pré-científica, científica e criminologia moderna. Vamos lá, o que é o processo de vitimização? Isso aqui você gabaritou, né? Excelência, o processo de vitimização refere-se às etapas pelas quais uma pessoa se torna vítima de um crime e suas consequências. É devido à vitimização primária, você definiu corretamente o impacto direto do crime na vítima, como os danos físicos, emocionais e patrimoniais. Vitimização secundária, sofrimento adicional causado pela interação com o sistema de justiça, instituições públicas, como de respeito, vitimização, essa parte que tem que desenvolver mais aqui esse conceito aqui, mas tudo bem. Eu acho que aqui tá. Aqui você poderia dar um exemplo e você deu corretamente. Aqui que está mal escrito. Vitimização terciária, os efeitos prolongados do crime na vida da vítima, incluindo estigmatização, traumas permanentes. Que você gabaritou, deu exemplos, inclusive. Que tem vamos lá, secundário aqui, que está mal escrito aqui, o mais corretamente. É decorrente do tratamento dado pelas ações ou omissões das instâncias formais de controle social, decorre do fato de ser a vítima, por vezes, tratada como suspeita. A vitimização secundária pode ser apresentar mais grave que a primária, uma vez que, além dos danos causados à vítima, ocasiona a perda de credibilidade nas instâncias formais de controle. Ok. Fazer até uma questão dessa na próxima manhã. Instâncias formais de controle, quais são? Questão 21. A síndrome, o que é a síndrome da mulher de Potifar? De novo, aqui, treinar. Você sabe o conceito, mas eu senti que você, ali no início, ficou ali, vai para cá, foi para lá, e depois encaixou o que está aqui. É quando, síndrome da mulher de Potifar, situações em que uma pessoa acusa justamente de ter cometido um crime ou um ato ilícito. Era isso, mas depois você conceitou corretamente. É isso. A síndrome da mulher de Potifar. Lógico, a gente sempre lembra do caso bíblico, que foi um caso de assédio sexual, ou de, em tese, assédio sexual, mas na verdade foi vamos dizer assim, uma denunciação caluniosa, que não foi isso. Aí você liga isso e aí atrela a questão sexual, que na verdade é o core do conceito da síndrome é você denunciar injustamente alguém. Lógico, tem a ver também com sexual, na maioria dos casos, mas hoje em dia ocorre Maria da Penha, várias outras situações, violência doméstica. Então, tem essa síndrome, né, em várias situações. A mulher, às vezes, também está sendo, né, deixada de lado, está sendo, também ela pode ocorrer isso. Separações, em caso, né, de divórcio, as coisas têm essa síndrome. Então, vocês que vão estar lá na delegacia, né, ajudando ali, ou auxiliando o delegado, dizer, pô, tem um cara que só está separando o cara e está querendo inventar que estrupou o filho, estrupou a filha, um teado, sempre ocorre isso. Não é só especificamente contra a mulher de cunho sexual, ocorre em várias situações. Então, o correto seria, excelência, a síndrome da mulher de Potifar, não estou dizendo que você errou. Senti que você sabe o conceito da questão, que é uma denunciação injusta, caluniosa, né, que é ilegal. Então, excelência, a síndrome da mulher de Potifar refere a situações em que uma pessoa acusa a outra injustamente de ter cometido um crime ou um ato ilícito, geralmente como forma de retaliação ou vingança. Esse termo também tem que estar, essa palavra, retaliação ou vingança. É isso aqui, essas palavras que tem que lembrar. Uma pessoa acusa a outra injustamente, por causa de retaliação ou vingança. O termo tem origem na história bíblica em que a esposa de Potifar acusa José justamente por tentar assediá-la. É esse o conceito. Você tentou no começo ali, lembrou da história e tentou trazer para o cunho socialmente sexual. Vamos dizer, não é isso. Eu até botei aqui. E tem também lá embaixo, na pergunta da síndrome de Estocolmo, as três síndromes. Estocolmo, Potifar, Estocolmo e Londres. Então, a síndrome da mulher de Potifar é um termo usado para descrever a situação em que uma pessoa, geralmente uma mulher, faz uma acusação falsa de agressão ou assédio sexual contra outra pessoa. Essa síndrome é nomeada a partir da história bíblica de José, esposo de Potifar, que fez uma falsa acusação de tentativa de estupro contra José. A síndrome da mulher de Potifar é frequentemente associada a situações em que uma pessoa busca vingança, manipulação, ganho pessoal por meio de acusações falsas e pode ter sérias consequências legais e sociais para a pessoa acusada. Ok. Aqui já é o completo. Então, essas três síndromes, assim, são clássicas e também está lá como perguntas não respondidas. Síndrome da mulher de Potifar, acusação falsa. Síndrome de Estocolmo,
a pessoa passa a ter um apreço pelo seu algoz, né? O sequestrador, o cara que está fazendo uma extorsão com você, ou então tá você com, sei lá, roubando você, uma situação lá de sequestro relâmpago, e a síndrome de Londres, que é o inverso da Estocolmo. Você passa a ter extremamente raiva dos criminosos, né? Também é ruim. Vamos lá, acho que acabou aqui, que já é do William. Agora vamos para português. Aqui, português. Salutar, você falou importante, também pode ser, mas assim, o primeiro e o mais, vamos dizer assim, salutar é benéfico, entendeu? Então, não estou dizendo que importante não é. Importante pode ser, eu daria que você acertou, mas o salutar, o que busca aqui é o benéfico. O que é salutar? Ambas as palavras indicam algo que traz benefícios ou é saudável, né? Vem do salutar, saudável. Sendo salutar frequentemente utilizado em contextos mais formais. Salutar, é muito difícil a gente usar essas palavras, por isso que eles pegam, né? Justamente a gente não dá nada. Mas é salutar que você seja aprovado, entendeu? É salutar, muito difícil você usar essas palavras, arcaicas, mas salutar é mais de benéfico, mas não quer dizer que é importante. Passaria, o cara te daria alguma coisa ali, mas o correto aqui seria benéfico. Se você digitar no Google ou no dicionário, poderíamos pegar aqui, ó, quando você quer saber um conceito correto de uma palavra, você vai no VoIP, é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ele que é o, vamos dizer assim, a constituição das palavras. Quem faz ele é a Academia Brasileira de Letras. Vou botar aqui salutar. Aqui, ó, salutar, salutarense, é um adjetivo, mas ele não especifica aqui, não dá. Mas existe, porque tem muitas, assim, às vezes ocorre o seguinte, você está em dúvida se uma palavra existe. Você vai aqui no VoIP e coloca ela. Se ela não tiver no VoIP, ela não existe na língua portuguesa. Eu já até mandei algumas dúvidas que eu tinha, eles também respondem dúvidas de português. Você manda, eles respondem para o seu e-mail. São os caras acadêmicos da Academia Brasileira de Letras que respondem para você. E tem vários gramáticos, Bechara, vários caras dessas gramáticas que a gente estuda, eles são acadêmicos. E eles mandam para ele e o velhinho responde para você. Ó, isso aí está errado, essa construção, eu já fiz algumas vezes isso. Vamos lá. Essa aqui você não respondeu completamente. Uhum. Diferencia ao invés de e em vez de. Excelência, ao invés de, deve ser usado para indicar oposição contraste. Aí você respondeu. Enquanto em vez de, você prefere não responder, mas seria utilizado para substituir algo por outra coisa, sem a ideia de contrariedade. Ou seja, vou fazer, sei lá, natação em vez de musculação. Trocou uma coisa pela outra. Não é oposição. Você só troca as situações. Ao invés de, é você contrário. Então, o exemplo aqui não me deu. Em vez de viajar, ficou em casa. Trocou, indica trocas, indica contraste, melhor de reclamação ao melhor de reclamação. Isso aqui a inteligência artificial fez merda aqui. Eu não fiz a revisão, foi mal. Mas ao invés de, né, ele ele tirou nota, tipo, a oposição. Ele tirou nota 5 ao invés de nota 10 como havia falado. Ou seja, uma oposição, uma coisa contrária. Em vez de, é você trocar. Então, ele falou, né, que gostava de assistir Netflix ao invés de. Ele, ele, ele na verdade, assiste Prime Video em vez de Netflix. E troca uma coisa pela outra. Não é oposição. Oposição é sempre aquela questão contrária. Você quer uma coisa e fez outra. É negro, mas é branco. Entendeu? Ele definiu, olha só, oposição. Ele definiu cifra negra ao invés de cifra branca. São as oposições. Agora, trocar uma coisa pela outra, você fez uma coisa em vez da outra. É bem limiar, mas essa aqui daria metade que você respondeu. Aqui você respondeu adequadamente, aqui você errou, cara, completamente. A antonomásia
igual, parecido com a metonímia. Você falou o negócio lá que não tinha nada a ver. Antonomásia é o Eu confundi seguinte, com anacoluto. A como? oração. Anacoluto, Anacoluto, que eu defini. Anatomasa é uma figura de linguagem que consiste na substituição de um nome próprio por um nome comum ou vice-versa. Né? É um tipo de metonímia. A anatomase é utilizada para designar uma pessoa, lugar ou objeto por meio de uma expressão que transmita características ou fatos conhecidos sobre ele. Então, os exemplos clássicos é o pai da aviação, é uma anatomase de Santos Dumont. O rei do futebol, é uma anatomase para Pelé. Aí, o Edson, qual é a diferença de metonímia? Metonímia é quando você faz isso de forma mais, vamos dizer assim, velada. Não é uma característica da pessoa. Então, a mais famosa é tipo, eu li Camões. Cara, você não leu a pessoa, você leu o livro da pessoa. Você não está. A anatomase é uma característica da pessoa. Então, pô, se eu tivesse falado assim, olha, eu li o melhor poeta, se ele for, né, o melhor poeta português. Então, na verdade, você está dizendo, você leu Camões, sei lá, o poeta mais famoso. Aí seria, continua sendo uma entomia, mas com uma classificação de uma espécie de anatomase. Então, você, sei lá, quem são as outras pessoas famosas aí? Eu estava assistindo o Rei do Pop. Cara, em tese, todo mundo sabe que o Rei do Pop, em tese, lá no passado, era o Michael Jackson, ou a Rainha do Pop, a Madonna. Ou seja, é uma característica específica da pessoa. Então você substitui porque você entende que a pessoa já sabe quem é. É diferente da metonímia, porque você coloca a pessoa, mas só que você não está colocando a pessoa no sentido literal dali, você está só substituindo, entendeu? Eu comi, sei lá, a moda francesa, não sei como é, tem até umas metonímias, que é diferente, entendeu? Então a anatomase é só lembrar, o exemplo é as pessoas famosas que você não fala nem o nome delas, você fala a característica dela. Né? O pai da aviação, o rei do futebol, o rei do pop, a rainha do pop. Então o cara entende, subentende que é a Madonna, Michael Jackson, o Pelé, o Santos Dumont. Por isso que ele fala ali o conceito, é um tipo de metonímia, substituir uma coisa pela outra. Aqui você errou. Uhum. Aqui daria para passar, mas eu tenho sentido, não é a primeira arguição, não, mas é a segunda arguição que português você tem que dar uma revisão melhor para português até dia 24. Porque no direito você manda bem, terminologia está mandando bem, mas português, aí, língua portuguesa, tem que ter cuidado, para não. Tem que fazer o mínimo, né? A Uhum. nota aumentar ali em direito. Mas se Deus quiser, o cara não vai perguntar essas perguntas difíceis. Essas são as perguntas que eu estou pegando do material lá de perguntas não respondidas nas arguições. A Anatomasa foi uma delas. O cara também não responderam, pode ter respondido erradamente. Então é isso. Vou mandar o arquivo daqui a pouco e Show. subir os vídeos lá. Valeu, até amanhã. Valeu, professor. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.